Bom dia, bom dia! Com muita alegria, porque hoje nós temos live com estudantes aqui pelo Instagram do NAAS. E é uma honra receber esses meninos para falar um pouco para vocês que estão nos assistindo. É uma honra receber histórias que encantam, né, nossos corações, brilham os nossos olhos. E eu quero agradecer vocês que estão chegando aqui, professores, diretores, coordenadores. Vamos participar dessa live. Se não der para assistir agora, convide outras pessoas para assistir e assista depois, porque vai ficar gravada. E hoje nós vamos ter uma live com dois estudantes, Natália Araújo, Gustavo Amâncio, para vocês ouvirem histórias de sucesso, de meninos que foram identificados com altas habilidades de superdotação. Vale a pena ouvir essas histórias aqui. E o NAAS agradece você que está chegando aqui para estar com a gente, para aprender um pouco mais. Você que é professor da Rede Estadual de Educação de Goiás, da Rede Municipal, para você que é educador, para mães, pais, você que tem interesse em saber um pouco mais sobre altas habilidades, esse mundo, né, do superdotado. Então eu agradeço a participação de vocês. Meu nome é Patrícia Fernandes, eu sou professora formadora aqui no NAAS Goiás. E o NAAS, para quem não sabe, gente, ele faz parte da Superintendência de Atenção Especializada, da Gerência de Educação Especial e do Florescer, o Educandário Florescer. Nós estamos aqui juntos com esse time, né, para mostrar para vocês um pouco mais desse universo das altas habilidades. Então, quero agradecer a participação da Andréia Bessa, quero agradecer o nosso superintendente Rupert, o nosso gerente Weberson, todos que apoiam, que estimulam, que incentivam a educação especial, em especial, especialmente as altas habilidades. E aí, gente, sabe esse aviãozinho que fica aqui do lado embaixo? Eu vou pedir para vocês mandarem esse aviãozinho para outros professores, para estudantes também, para pais, para amigos, que vocês acham que essas pessoas possam se beneficiar desse conhecimento aqui hoje. São estudantes que vão falar um pouquinho de suas histórias, dos seus desafios, de sua trajetória dentro do talento deles, da habilidade que eles foram identificados, no caso a alta habilidade. Então, eu vou convidar aqui dois estudantes em homenagem especialmente ao mês da superdotação. Para quem não sabe, o mês de agosto é o mês da superdotação. Dia 10 de agosto, nós comemoramos o Dia do Superdotado. E como nós estamos nesse mês, nada melhor do que convidar os próprios estudantes para falar de suas altas habilidades. Ok? Eu quero dar um abraço aqui na Mônica, que está chegando, na Meire, na Juliana, na Núbia, na Silvia. Vocês que estão entrando aqui, muito obrigado, viu? Receba aí o nosso abraço, o abraço do NAAS, por vocês participarem aqui junto com a gente. Ok? Vamos lá? Podemos chamar as estrelas do dia? Esse projeto, gente, só fazendo uma introdução aqui, esse projeto das lives com os estudantes, ele tem o nome Superdotados em Ação. Histórias, desafios e conquista de estudantes. No caso de hoje, o nosso tema é História, Desafio e Conquista dos Estudantes Natália Araújo, Gustavo Amâncio. Eles são da Escola CPMG Ariston Gomes da Silva, da CRED Iporá. E
E eles têm um projeto que eles desenvolveram, eles passaram pelo processo de avaliação e identificação das altas habilidades e desenvolveram um projeto dentro do enriquecimento, da potencialização, que chama Construindo Conhecimento. E é sobre isso que esses estudantes vão falar aqui hoje com a gente. Vão falar um pouquinho das suas habilidades e como que eles desenvolveram esse projeto e do que se trata esse projeto. Quando os estudantes foram identificados, eles foram acompanhados por uma professora de AEE, a professora Athaíse. Hoje a professora não está com eles no AEE, é a professora Vanessa Leão, mas ela deixou aí toda a sua contribuição para que esse momento pudesse acontecer, ok? Muito bom, gente. Então eu vou pedir para a Natália me mandar um convite aqui que eu vou aceitar e ela vai entrar aqui na live juntamente com o Gustavo. Vou guardar o convite dela aqui. Oi, Mônica, Cepi, José Eduardo de Couto, CRE, Itaberaí, obrigada. Gente, eu quero agradecer também a maior incentivadora, assim, da gente fazer essas lives, né? É a Carla, que é a nossa coordenadora, e a Andréia Bessa, que incentiva a gente estar aqui, conversando com esses estudantes, mostrando os estudantes para vocês, porque as altas habilidades, existe o núcleo por causa dos estudantes. Então elas são incentivadoras, apoiadoras desses momentos de live, e eu quero agradecer em especial a Carla e a Andréia. Vamos lá. Natália, você já mandou o convite. Deixa eu ver se eu acho aqui, Natália. Você tem como você mandar de novo, Natália? Deixa eu ver se eu consigo aqui te achar. Pera aí, gente, que eu vou só mandar o convite para ela aqui. Tá indo? Chegou aí o convite? Essas coisas de tecnologia a gente tem que esperar um pouquinho, tá? Que Natália, acho que apareceu para mim agora. Ver. Não tá dando certo, gente. Deixa eu ver aqui. Peraí. Calma aí. Eu convidei você de novo, Natália. Vê se aparece agora o convite. Acabei de convidar você. Aê! Deixa eu colocar aqui. Boa! É assim mesmo, né, gente? Ao vivo é assim. Vocês estão ouvindo direitinho? Sim, senhora. Só tá conseguindo ouvir bem ou tá muito longe? Não, estou conseguindo ouvir. Bacana. Gente, olha, a gente não pode deixar de agradecer também os pais de vocês, as famílias, né? Sua mãe, seu pai, a do Gustavo, que também apoiam, incentivam esse momento. Então, vocês, família que estão assistindo aí, um abraço grande para vocês. Obrigada pela participação, obrigada, por permitir que esses estudantes apareçam aqui nas redes sociais. Então é isso, né, gente? Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por vocês aceitarem o convite de participar dessa live no mês da superdotação. E como eu disse no início, vocês vão falar um pouquinho aqui sobre o processo de avaliação de vocês, o projeto, né, Construindo Conhecimento, e
A professora Vanessa está participando também. Ela até virou para mim e falou: "Ah, mas eu não acompanhei os meninos no projeto." Eu falei: "Mas você vai participar, porque você vai dar continuidade a partir de agora, né? Você vai pegar na mão deles e dar continuidade a esse trabalho lindo que a professora Thaís começou." E o nosso abraço para a professora Thaís também, que é sempre parceira. Obrigada, viu, professora? E obrigada, professora Vanessa, por estar sempre solícita e acompanhando. Imagina, é um prazer. Então, meninos, essa é a Natália, esse é o Gustavo. E eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Qual que é, Natália, a alta habilidade que foi identificada em você no processo de avaliação e em você, Gustavo? Natália pode começar e depois o Gustavo fala. Eles passaram por um processo de avaliação aí na escola, sob assessoria do NAAS, e foi emitido um relatório com as altas habilidades deles. Fala um pouquinho para nós qual que foi a de vocês. As habilidades identificadas no meu processo foi linguagens, tecnologia, matemática, ciência da natureza, liderança, comunicação e também considerado um talento especial, a música. E você, Gustavo? Eu destoei um pouco do sentido matemático dela. As minhas são mais ligadas às ciências humanas, ciências da natureza, música como habilidade e liderança e comunicação. Certo. E aí, uma perguntinha assim que muita gente fica, né, se perguntando, quem não sabe ainda sobre as altas habilidades. Você percebeu que você era diferente dos outros estudantes? Quando foi que você percebeu que você tinha assim uma, uma alta habilidade, né? Que você era mais rápido, tinha um aprendizado mais rápido dentro daquilo que vocês dominam, né? Como que foi isso? Eu, na verdade, percebi num período de muita conturbação mental. Eu sabia que tinha uma agitação física que fugia do normal. Por exemplo, no início da minha carreira no colégio, se é que se pode dizer assim, no sexto ano, eu era muito agitado e tinha muita dificuldade de me enquadrar no padrão comportamental do CPMG, do Colégio Militar. Mas mesmo assim, mesmo com essa dificuldade de me colocar no padrão do CPMG, eu tinha destaques intelectuais notáveis. E esses destaques vinham de uma antecedência, por exemplo, dos estudos primários que aconteceram em terceiro, quarta e quinta série. E isso me ajudou a reconhecer uma certa particularidade, mas eu só sabia que era uma particularidade, mas não exatamente a que essa particularidade me predispunha, a que eu estava predisposto tendo essa particularidade, e que particularidade era essa? Então, eu percebi nesse sentido, de que apesar da agitação, eu tinha méritos intelectuais e tinha destaques intelectuais significativos. Já no meu caso, desde o princípio, assim como o Gustavo no ensino fundamental 1, desde o princípio eu sempre tive uma facilidade para desenvolver o conteúdo e aquilo que era proposto. Nessas áreas, inclusive, que foi identificada as altas habilidades, eu percebi muito a minha desenvoltura em relação aos meus pares, a minha facilidade em conseguir digerir aquele conteúdo mais rápido, repassar, entender, realizar os exercícios, então a forma como eu absorvia e entendia mais rápido em relação aos meus pares, me fez refletir se aquilo realmente era algo normal, se tinha algo de especial nisso, e assim como a gente realizou esse processo para a identificação das habilidades, e aí eu tive a prova concreta que realmente era. Só uma parte que eu não achei que realmente daria, mas que durante o processo das altas habilidades a gente foi identificando e foi algo que eu comecei a explorar mais a parte da indicação, que foi a área da linguagem. Eu, particularmente, não era uma pessoa ativa com a leitura, com a literatura, não era uma pessoa que escrevia também, mas durante o processo da identificação das habilidades foi algo que eu comecei a explorar bastante. E foi algo que realmente foi identificado. Tanto é que hoje eu escrevo, eu gosto bastante de ler. Então, é algo que eu venho explorando continuamente. É interessante ouvir vocês falarem, porque quem está na escola, né, a família e os professores que estão mais próximos de vocês,
quando eles têm o conhecimento das características e comportamentos da superdotação, fica mais fácil da gente perceber isso. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente se perde, né? Então, o Gustavo, eu tinha uma angústia, eu passei um momento conturbado, mas eu achei que era meu isso, mas era todo um processo, né, Gustavo, que você estava vivendo ali, e a Natália percebendo assim, não, eu tô além, eu consigo terminar mais rápido, eu tô à frente, né? E isso é uma característica da superdotação, é a habilidade acima de seus pares. Então, aquilo que você é bom dentro da sua área, não precisa ser em tudo, né? Porque existe muito mito das pessoas achar, o superdotado tem que ser bom em tudo, tem que ser excelente em todas as matérias escolares. Não é assim. Tem as áreas de conhecimento. Pode acontecer da alta habilidade acadêmica geral, né? Mas normalmente a gente vê as específicas por área. E quando vocês passaram pelo processo de avaliação e lá no final foi concluído que vocês têm altas habilidades nessas áreas que vocês falaram, o que isso trouxe de impacto para a vida de vocês? Na parte pessoal ou na parte escolar acadêmica também? No meu caso, eu acredito que foi mais uma comprovação que eu acreditava ter de diferencial. Então, o que me motivou muito ao ter essa certeza foi a explorar ainda mais as áreas que eu poderia seguir. Que, por exemplo, como eu mencionei, a área da linguagem não era algo que eu sabia que eu realmente tinha. Então, quando eu tive essa concretização, foi algo que eu comecei a explorar ainda mais, assim como as outras áreas. Como a gente já tinha um projeto, era todas as áreas, na verdade, mesmo não sendo as nossas habilidades, altas habilidades, a gente já explorava. Mas quando a gente tem essa certeza, a gente pode explorar com mais afinco, a gente pode tentar novas oportunidades, saber, se conhecer mais. Eu acho que é mais um processo de autoconhecimento para a gente se entender, saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ir além e explorar isso. Então, eu acredito que para mim foi mais essa questão de autoconhecimento, de saber onde eu podia ir, até as áreas mesmo de carreira, por exemplo. Então, isso me ajudou bastante nesse sentido. Eu acho que me modificou a partir do momento em que eu descobri um novo âmbito mental para depositar minhas virtudes. Quando a gente lê o início da filosofia estoica ali com Sêneca, ele diz que existem fatores e existem bens que nunca podem ser subtraídos de uma pessoa. Ele tem uma frase clássica que é: aquele que sabe o que possui nunca será roubado, porque o que eu tenho nunca pode ser retirado. A partir do momento que eu entendi a superdotação como parte de mim e que eu tive certeza que essas predisposições intelectuais nasceram comigo, eu me atentei a justamente essa questão filosófica de Sêneca, de algo que nunca vai me ser retirado, porque eu posso trabalhar minhas virtudes em cima dessas predisposições, em cima desse cenário mental que nasceu comigo, que viveu comigo. Então me mudou a partir do momento em que eu tive certeza dos campos onde eu podia ser potencializado, as certezas de potencialização. Isso muda muito a vida da gente, porque você descobre que depositava às vezes as suas vontades de virtude em áreas que não eram tão proveitosas, que não eram tão produtivas, enquanto você tinha outras áreas que te esperavam com tanto vigor, que te trazem tanto prazer no exercimento da prática. Então, conhecer minha superdotação fez com que eu conhecesse novos âmbitos de aplicação das minhas virtudes e novos âmbitos de aplicação da minha vida. Então, foi uma questão interessante até do meu autoconhecimento. Me contribuiu muito. Que legal. Viram que vocês falaram muito de autoconhecimento na fala de vocês? E aí, se a gente for lembrar daquele vídeo do Whindersson Nunes, né? Quando ele foi internado, não sei se vocês viram. Ele foi internado e lá no hospital fizeram uma avaliação neuropsicológica e ele descobriu que ele é superdotado. E ele dá um depoimento falando que aquilo foi um divisor de águas na vida dele, porque agora ele entende todo um potencial dele, porque ele achava que ele tinha que esperar, ele achava que ele estava muito afoito, ele desenvolveu um processo de ansiedade,
E, e aí ele só entendeu esse ajuste. Não, eu tenho uma alta habilidade. Ele pensa muito rápido, né? Ele faz stand-up, ele é rápido de raciocínio. Então, vai ao encontro do que vocês estão falando aqui. De, nossa, eu me conheço, eu sou assim, eu tenho essa habilidade. Como a Natália disse, eu vou explorar isso. E como o Gustavo disse, eu vou abrir o meu campo de conhecimento naquilo que realmente eu sou bom. E é importante as pessoas que estão ouvindo a live aqui saber disso. Por isso eu peço, gente, compartilhe com outras pessoas. O NAAS está aqui para esclarecer, para orientar, né, para trazer esse conhecimento, porque quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente tem condição de auxiliar esses estudantes. Quantos adultos a gente não conhece que está aí frustrado, tinha altas habilidades, mas não foi estimulado, não foi, né, acompanhado como vocês estão sendo. Ok, gente, agora vamos partir aqui para o projeto de vocês. Só explicando para as pessoas que não conhecem o processo de avaliação. Esses estudantes, a Natália e o Gustavo, foram indicados para passar por uma avaliação das altas habilidades, aqui, uma avaliação pedagógica da escola, em parceria com o NAS. Eles passaram por esse processo e foi emitido um relatório de que eles possuem altas habilidades de superdotação em determinada área, linguística, né, e algumas acadêmicas específicas. Quando a gente termina esse processo, a gente tem que oferecer algo para o estudante. O que nós vamos oferecer? Vamos oferecer uma potencialização naquilo que eles são bons, um enriquecimento. E isso pode ser feito através do desenvolvimento de projeto. Então, a gente chama os estudantes, a professora de AE acompanha. O que vocês querem desenvolver dentro da área de conhecimento de vocês? E aí a gente faz todo um levantamento junto com o estudante. Tudo parte dos estudantes. Então, a gente só acompanha. E eles desenvolveram o projeto Construindo Conhecimento. Quando que começou esse projeto e de onde veio a inspiração? Então, eu já tinha conversado um pouquinho com a Natália, ela me explicou, professora, na verdade, esse projeto, ele começou informalmente e depois ele se oficializou, assim, como um projeto Construindo Conhecimento, a partir, depois, na potencialização, né? Acho que era na primeira série do ensino médio. Mas conta para nós um pouquinho como que começou isso e o que inspirou vocês a ter interesse por esse projeto? Bom, o princípio do projeto, como a senhora falou, e eu tinha mencionado ontem, foi algo muito informal e natural para ambos. A gente, quando iniciou, a gente estava na mesma série, na mesma sala em si. Então, eu e o Gustavo, a gente sempre tirava as dúvidas. E antes das provas, os meninos sempre querem uma revisão, um aulão. Então, naqueles intervalos que tinham entre uma aula e outra, entre a aula e a prova, a gente sempre dava aulões revisando o conteúdo para a prova. Ainda assim, complementando a parte das dúvidas desses aulões, a gente tinha também, no caso, eu ministrava aulões para os meninos por WhatsApp mesmo, mandava áudio para eles, revisão do conteúdo, áudio bem grande mesmo. E aí, depois de um tempo que os meninos começaram a se interessar, começaram a ver que realmente dava resultado, estava sendo proveitoso, surgiu a ideia dos alunos online. Então, para uma preparação mais eficaz, para a gente ter mais um tempo para ministrar o conteúdo, repassar, tirar as dúvidas, a gente começou a ministrar alunos online mesmo. A gente fazia esse material, a princípio começou comigo, e aí o Gustavo, como a gente já tinha esse desenvolvimento em sala, ele abraçou super a ideia comigo, que a gente começou a ministrar esses aulões mesmo, especificamente nesses casos para as provas. A gente não tinha aulões para dúvidas específicas antes. Começou dessa forma, porque era um interesse maior. Então, a gente tinha um aulão desse jeito. Então, a gente ministrava esses aulões pelo Teams mesmo. A gente reunia os alunos que tinham lá, preparava o material. E até para incentivar mesmo, nesse período a gente já começava com as dinâmicas. Eu me lembro muito bem que no último aulão que a gente teve no 9º ano, em 2022, eu era um aulão para o simulado geral. Eu tinha comprado bombons e aí eu fiz uma dinâmica com os meninos. De quem acertasse, depois eu entregaria o bombom na segunda-feira. Então, foi maravilhoso. Os meninos participaram. Foi um processo super tranquilo, prazeroso, leve, que era isso que a gente sempre buscou transmitir.
A inspiração para o projeto, para a criação dele, sim, eu acho que foi pelo resultado que ele trouxe, pelo impacto que a gente via que nós conseguiríamos transmitir para os meninos. Porque se a gente tem a habilidade de transmitir isso, de absorver, por que não ajudar outras pessoas? Então, eu acho que, pelo menos para mim, a inspiração para criar o projeto foi conseguir, com as nossas habilidades, poder ajudar outras pessoas. Nesse período, a gente não tinha ainda a comprovação, né, das nossas habilidades, nem eu, nem o Gustavo. Inclusive, teve até uma pergunta, já vou responder, eu vi ali que mandaram. A identificação da minha habilidade foi com 16 anos, atualmente estou com 17, eu faço 18 mês que vem. A sua foi com quanto? A minha foi com 16 anos. E você vai fazer 18? Vou fazer 18 esse ano. Da mesma forma, então. Então, eu acho que foi mais isso mesmo, para poder ajudar os nossos pares, para todo mundo conseguir se desenvolver. Nessa época também a gente tinha as provas externas também, que era uma coisa que a gente tinha que conseguir desenvolver melhores resultados. Então, foi uma oportunidade muito boa para os meninos conseguirem se desenvolver tanto nas provas externas quanto nas provas internas. E foi algo que deu muito resultado. Então, eu acredito que aí partiu a inspiração para a gente realmente formalizar ele, porque nessa época ainda não era formalizado. Então, a gente, em 2022, a gente começou informalmente. Em 2023, eu conversei com a coordenação, ela falou, não, eu acho que chegou o momento da gente potencializar e realmente criar o projeto. E aí sim surge de fato construindo conhecimento. Eu sempre me relacionei com o projeto de uma forma mais intuitiva. A Natália é mais ligada à organização institucional de tudo. Vocês se complementam, né? Exatamente. Eu sempre vi o Construindo Conhecimento, quando aplicado de forma espontânea nas salas de aulas, como duas concepções pedagógicas diferentes. Da parte de alguns preconceituosos, diminuíam o nosso projeto a uma pedagogia reducionista, como se os monitores que aplicassem o conhecimento reduzissem aquele conhecimento a a um espaço que fosse compreensível para as pessoas que não entendiam. E, na verdade, não é isso que o Construindo Conhecimento faz. Construindo Conhecimento, eu digo isso sempre para a Natália, ele traduz um conhecimento antes inacessível para que ele seja agora apresentado aos meus olhares e que seja, de fato, importante e interessante para a minha absorção. Quando nós aliamos esses dois fatores, a tradutibilidade, né, que é a capacidade, a condição daquele que traduz, e a bagagem pedagógica que nós trazemos naturalmente, e descobrimos que depois essa capacidade pedagógica está ligada à superdotação, mas quando isso é unido e aplicado para um bem altruísta, para um bem social, traz vantagens imensas para nós mesmos, primeiro, e depois para os outros que recebem esse conhecimento traduzido, como eu gosto de dizer. Para mim, a inspiração maior para Construindo Conhecimento foi ver os meus destaques, ver minhas potencialidades intelectuais e ver que outros também tinham essas potencialidades, mas que eram potencialidades adaptadas à sua vivência, adaptadas à forma que escolhiam absorver esse conteúdo. Então, a educação, esses dias nós tivemos aqui uma espécie de acorda no colégio para o Enem. Foi o início, foi um sacode para dizer que faltam menos de 3 meses para o Enem, então acorde. E aí uma pessoa levantou uma questão, uma espécie de alegoria, dizendo que a escola limita os alunos porque dão uma árvore e pedem para um macaco, um peixe, uma girafa e um elefante escalar. Aí eu disse assim, não, o conhecimento não pode ser analisado a partir dessa concepção reducionista, porque realmente dar uma árvore para um macaco, um peixe, um elefante, uma girafa escalar não faz sentido. E eu voltei com outra alegoria que dá-se mais noção de acessibilidade ao conhecimento, que na verdade o conhecimento é uma floresta e não uma árvore sozinha. Porque se aquela árvore não me é acessível e não me é próxima, eu posso escolher um arbusto que me interesse de forma equivalente. Eu posso escolher outra árvore mais baixa ou árvores que possuem cipós que me façam subir com maior facilidade. Então, eu acho que construindo conhecimento é justamente sobre isso, é transformar essa concepção vertical de que para conseguir algo eu preciso escalar, para, na verdade, uma concepção horizontal de que o conhecimento é acessível aos olhos, ele está em todas as direções, ele não é simplesmente uma escalada, ele pode ser uma descida, pode ser uma virada para a direita, para a esquerda, ou seja, ele está acessível a todos os seres que buscarem. Mais sobre isso. Eu acho que além disso também, não só para ajudar os outros, mas assim como o Gustavo falou, a exploração das nossas habilidades. Eu particularmente, enquanto eu ministrava as aulas, a gente sempre tem um estudo antes, a gente tem que realmente entender o conteúdo. Então foi algo que sempre me ajudou a entender a matéria
entender completamente ao ponto do aluno chegar e perguntar assim, ó, eu tô com dúvida nisso. Exato. Qual que é a resposta? Você tem que saber. Porque você está ali ministrando, você tem que ter esse domínio do conteúdo. Então, foi uma forma que eu, até hoje, inclusive, se eu estudar sozinha, eu prefiro verbalizar o meu conhecimento como forma de compreender melhor. E assim, eu acho que foi o melhor método de estudo para mim fixar aquilo que eu estou estudando, é transmitir isso. Então, quando você estuda o conteúdo, compreende e vai repassar, o seu domínio é muito maior do que você estudando um estudo passivo, digamos assim. Então, você tem que ter um domínio melhor. Então, tanto para repassar, foi tanto beneficente para os alunos que recebiam esse conhecimento, tanto para a gente, quando a gente tinha que estudar, para repassar isso para eles. Então, ambos se beneficiavam. Então, foi algo muito positivo nesse ponto. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Nós temos noção de que não somos professores. Claro. Mas de que o projeto funciona na comunicação justamente de aluno para aluno. O aluno que conhece para aquele que precisa saber ainda. Não é que há uma distinção entre uma distinção de superioridade entre aquele que sabe e o que não sabe, mas é uma distinção de pura e simples diferença mesmo. O que eu sei é diferente do que você sabe. E essa diferença pode ser uma contribuição para o seu não conhecimento, para a sua não sabedoria. Então é nesse sentido. Nós somos professores. Nós somos apresentadores desse conhecimento absorvido a partir da figura do professor. Que lindo! E até mesmo a linguagem de vocês da mesma idade, né? É diferente, né? E aí vocês entram com essa, é uma monitoria, né? Do Construindo Conhecimento, vocês dão essa monitoria. E qual a metodologia, assim, que vocês usam? Acho que a Natália tinha comentado, a gente usa técnica, uns macetinhos, uns truques, a gente usa música. O que é o diferencial, assim, para... Nossa, que legal, gostei de aprender dessa forma, né? Eu acredito que, para mim, antes de eu ministrar as monitorias, por exemplo, no caso eu mais Gustavo, a gente tem autonomia de ministrar aulas, caso faltem professores ou os meninos queiram mesmo. Os professores aqui são muito compreensíveis em relação a isso. Caso os meninos desejam essa aula, essa monitoria antes das provas, uma coisa assim, os professores são abertos a isso. Antes de ministrar a monitoria, eu ao menos repenso muito a aula que eu gostaria de ter. A aula numa linguagem aluno para aluno, da mesma idade, assim como a senhora tinha mencionado. Então, das minhas monitorias, eu sempre busquei trazer dinâmicas, algo competitivo, que os meninos, particularmente da minha sala, adoram isso. Então, por exemplo, montar um quiz e colocar eles para jogar uma sala, um time contra um time, usando o conteúdo, trazer esses benefícios, por exemplo. Agora, infelizmente, não é possível mais, mas a gente tinha os benefícios, pirulito, balinha, essas coisas assim motivam muito os meninos a participarem. Macetes também, porque às vezes o conteúdo é muito difícil, tem muita fórmula, então acaba trazer isso. Inclusive, eu me recordo de um do bimestre passado, que a gente estava estudando Eletrodinâmica? Isso, eletrodinâmica. Aí tinha uma fórmula, e aí na hora que a professora passou, eu falei assim, Rui, é essa a fórmula. Aí os meninos olharam pra mim assim, Rui? Começaram a rir, né? E aí, tava todo mundo, Rui. Lembrou. Todo mundo lembrou, na prova foi super tranquilo, então é algo que ajuda. Esses macetes, assim, com as fórmulas, vinculando algum nome, alguma coisa que para os meninos seja fácil, que eles possam fixar mesmo na memória. Outra coisa também que me ajudava, slides interativos que atraem a atenção dos alunos, que sejam diferentes, não seja algo tão monótono, colocar uns videozinhos, umas imagens mais legais, vídeos, inclusive... Se me permite, eu sei que você vai deixar o espaço para eu contar desse slide. Nós estávamos na primeira série ou final do... Primeira série, exatamente. Era a primeira série e a gente vendo o contexto das duas teorias, né? O evolucionismo, o criacionismo e o fixismo, que é uma espécie de criacionismo com as coisas como já estão. Enfim, é parte da biologia. E para quem não tem esse conhecimento pré-contextualizado, basicamente criacionistas são aqueles que acreditam que o mundo foi criado por uma entidade divina, não necessariamente a figura de Deus, mas por uma deusa, por na mitologia chinesa, um ovo criou o mundo. Enfim, seja lá a entidade divina que for. Já o evolucionismo, como o próprio nome diz, as espécies chegaram na sua culminância a partir de processos evolutivos específicos, né? Os principais nomes dessas duas teorias, eu diria para nós, da cultura cristã, Jesus Cristo representa muito bem a figura cristã no criacionismo, né? A figura divina, judaico-cristã. E Darwin
tenta o evolucionismo com maestria, com mais. E o que a gente fez? Nós criamos um slide no fim, nós, Gustavo, né? E no fim eu coloquei Jesus correndo com um pedaço de pau atrás do Darwin. Foi muito legal. O povo gostou muito, foi muito interativo, foi uma aula que rendeu concepções que até hoje estão na cabeça dos meninos. É muito interessante ver esse conhecimento, inclusive já entro com a minha fala, no sentido de que quando eu vou aplicar um conteúdo, eu tento trazer esse eruditismo, porque o erudito é sempre visto como velho, como arcaico, distante justamente por essa arcaicidade. Mas, na verdade, um conhecimento ele não precisa ser obrigatoriamente erudito, ele pode ser adolescente. Eu posso transformar, por exemplo, eletromagnetismo, que é um conteúdo que nós estamos vendo agora no terceiro bimestre, em eletromagnetismo adolescente. Que eu diminuo as fórmulas a coisas mais vulgares, quem sabe, mas que vão atrair a atenção dos meninos de uma forma constante, que eles vão sempre conseguir assimilar aquilo depois a uma fórmula algébrica, matemática e física, né, como é o caso. Tá, continuando minha fala, e você me interrompeu para falar do Darwin. Do Darwin correndo com o pedaço de pau. Outra coisa também que eu comecei a usar nas aulas foi a questão da música, para os meninos conseguirem entender. Inclusive, eu usei isso numa apresentação de um trabalho meu, não era de fato uma monitoria, a gente estava fazendo sobre as organelas, e aí eu vi uma música passando mesmo pelo TikTok, apareceu um vídeo para mim, e aí nessa época eu estava aprendendo a tocar violão ainda, aprendi sozinha, inclusive, e aí eu falei, não, vou levar para os meninos. E aí foi um sucesso, eu entreguei para eles empréstimo a minha letra da música, para eles cantarem comigo depois, e aí, chegando na prova, todo mundo cantando a musiquinha. Então são métodos que a gente busca para ser mais leve, para ser mais atrativo, mas que ao mesmo tempo seja significativo, que os meninos realmente entendam e que seja um conhecimento duradouro, que não seja só para algo temporário, para realizar uma prova e acabou. Por isso que a gente busca trazer algo mais leve, algo mais atrativo, algo que a gente gostaria de receber enquanto estudantes. Exatamente. Maravilha. Exatamente. Maravilha, gente. E aqui, ó, muita gente falando, amor, o povo tá apaixonado. A Carol tá falando aqui. Vem cá, Carol, mostra um pedacinho de você. A Carol tá aqui me auxiliando. A Carol falou, Patrícia, fala das mensagens, ó, tema muito excelente, muito esclarecedor. Parabéns a vocês, educadores. Transpõe didaticamente incrível essa dupla. A Alessandra, encantada com a aula que esses estudantes estão ministrando. Relatos riquíssimos. O Antônio, comunicam muito bem essa dupla aí. E é mesmo, gente, vocês encantam, assim, a gente fica, ó, querendo escutar até... É engraçado que eu quero só fazer uma observação aqui, antes de fazer a próxima pergunta. Quem já fez o curso com a gente aqui no NAAS, percebe quando eles falam do projeto a criatividade? Percebe que não é o mais do mesmo? O jeito que o Gustavo falou, a charge que ele usou, a música, a interação, eles passam aquilo que eles sabem de uma forma criativa e diferente. Então, só fazer essa observação para quem já fez o curso aqui com a gente. Né, Carol? Gente, vocês já apresentaram esse projeto em algum lugar? Ou só aí na escola? Já ultrapassou os muros da escola? A princípio, a primeira apresentação oficial que a gente teve dele foi para os monitores, que a gente formou inicialmente, mas não teve uma formação específica. Então, foi para eles a princípio, mas o Gustavo mesmo informalmente. Depois, a gente teve a apresentação dos monitores para a turma, para o ensino médio, no caso, com os monitores, com os slides, aprendendo o projeto, como iria funcionar, para ver como seria a recepção. A gente apresentou também na CRE, quando teve compartilhamento de boas práticas, se não me engano. Exato. Mas o Gustavo apresentou o projeto. Isso foi várias escolas, né? Era a culminância. E aí, a gente escolheu o nosso projeto para ser apresentado. Foi apresentado, foi um sucesso. Todo mundo adorou. Eu apresentei também para os professores no primeiro trabalho coletivo que teve esse ano. A gente apresentou também na depois, formação, mais uma vez, para a formação oficial. Dessa vez, não uma formação informal, mas sim a oficial. Aí foi quando a gente realmente expandiu o projeto na formação dos monitores, tanto fundamental. Aí a gente já tinha algo mais estruturado, o que é ser um monitor, qual é o seu papel, o objetivo do projeto, e a gente formou monitores desde o ensino médio ao ensino fundamental.
Exato, exatamente. Então, as apresentações que a gente Se me perguntarem a que eu gostei, só uma questão, professora. Eu diria que a apresentação que nós fizemos para a Regional de Educação, para a CREA daqui de Porá. Porque eu me lembro que nós estávamos preparados, entre aspas, porque eu digo que depois que eu descobri minha superdotação, eu também me descobri uma pessoa nunca preparada de fato, mas uma pessoa que sabe ir intercalando de acordo com o que a situação te fornece. No dia nós fomos preparados, entre aspas, a apresentar em 15 minutos. 15 minutos. E aí, de repente, disseram assim, olha, não vai ser 15 minutos mais, vão ser 10, né? E aí nós fizemos uma apresentação em 9 minutos, uma apresentação fluida, uma apresentação compreensível, uma apresentação que rendeu bons aplausos e uma boa notoriedade para o projeto. Então foi a minha favorita, porque nos dispôs a um momento de desafio grande e também muito inspirador. Também foi um projeto que foi uma apresentação que deu visibilidade ao projeto. Se queira ou não queira, um projeto que ainda estava dentro da escola. Então, quando ele foi compartilhado, foi um momento para a gente ter a visibilidade, o reconhecimento daquilo que a gente fazia. Eu, particularmente, me senti muito honrada pela escolha do colégio, escolher o nosso projeto, levar a gente para apresentar. A gente tem esse contato também com outros gestores, né? Para saber o que eles acharam. Enfim, essa troca de experiência mesmo foi uma experiência muito bacana para a gente. Exato. E olha que legal, né? Vocês falando aí que apresentaram e você percebeu que foi de uma forma fluida, que você estava mais preparado, mais seguro, né? Organizou as ideias. Para as pessoas também, que a família e os professores que já fizeram o curso com a gente, entender a importância de desenvolver um projeto no enriquecimento de estudantes. Esse projeto já existia informalmente, vocês já tinham desenvolvido um projeto dentro da escola de trabalhar monitoria. Quando ele passou para o enriquecimento, que vocês formalizaram o projeto, vocês aprenderam a estruturar um projeto, né? Às vezes a gente tem ideia e as ideias ficam no campo, ficam muito bagunçadas. Então, planejar um projeto é isso. O tema, quais são os objetivos, o público alcançado, as metas, o cronograma e o resultado final e o produto. Então, vocês passaram por isso e vocês foram treinados e se prepararam. Esse é o diferencial de desenvolver um projeto depois que o estudante é identificado. E é bom deixar claro aqui, porque muitos não entendem a importância disso. É isso aí que os meninos falaram. Quando eles foram na CRE, né, e apresentaram o projeto, isso aconteceu de uma forma tão fluida. Por quê, Gustavo? Porque você estava preparado. Você teve uma assessoria da sua professora de AE, você teve todo um acompanhamento, você foi estimulado. É por isso, desculpa, é por isso que é um mito a gente achar que o superdotado anda sozinho. Ele precisa ser orientado e estimulado. Então, muitas vezes os pais, por desconhecimento, os professores, por desconhecimento, falam, não, esse aqui não vou dar tanta atenção para ele dá conta, ele caminha. Mas não é o que acontece. O estudante, ele precisa ter orientação e acompanhamento, como vocês tiveram. Vocês foram treinados a receber esse treinamento, mesmo que as ideias partiu de você, tudo foi, né, parte do estudante, mas a gente vai monitorar, orientar, né, como um orientador mesmo. Por isso, achei importante a gente frisar isso aqui. E assim, aproveitando agora que a senhora está tomando um golinho de água, eu até gostaria de dizer isso também, não da mesma forma que a senhora disse, mas dentro da realidade de superdotado. Nós, às vezes, isso eu digo por mim, pela experiência que eu tenho com a absorção de conhecimento e também com a absorção do mundo que está ao meu redor. Nós somos acostumados com a abstração, com o abstrato, porque o mundo das ideias funciona e funciona continuamente na nossa cabeça. E de uma forma que, às vezes, nos situa em ambientes que nós não estamos preparados para sermos situados. E essa abstração, ela precisa de concretização, que é o que a senhora disse. E a concretização exige a presença de pessoas que nos coloquem no chão e digam, olha, você está nessa realidade, está sofrendo disso, disso e disso, e tem possibilidade de mudar considerando isso, isso e aquilo. Então, as pessoas e professores, principalmente, que nos retiram do abstrato e nos trazem para o concreto,
são os que mais somam, eu diria, na nossa vivência de superdotado, porque às vezes é muito nocivo viver só no abstrato, viver só na ideia e não ter noção do que é aquele projeto realizado no concreto, no visível, no tátil. E eu vou te dizer que é o mais comum que tem, viu? Muitas pessoas superdotadas ou inteligentes demais, com alta habilidade em uma determinada área, se ela não for orientada, ela fica só no campo das ideias. É aquele procrastinador que Exato. pensa, procrastina, não dá conta de começar, de iniciar, né? Às vezes por não saber, ou às vezes por falta de direcionamento mesmo e estímulo. Gente, esse é o último ano de vocês aí na escola, vocês estão na terceira série, né? Sim. E o que vocês vão deixar da etapa final desse projeto para os próximos monitores darem sequência, para esse projeto não se perder? O que vocês pensaram em deixar? Bom, assim como eu tinha mencionado antes, no início da potencialização, eu até tracei uma linha trajetória do que eu esperava fazer durante esse processo. Inclusive, já aproveito a deixa para agradecer a professora Thaís, que acompanhou muito esse processo e ajudou muito, foi uma pessoa que se empenhou muito para que fosse possível, principalmente a formação dos monitores, que a gente precisava de uma mão de obra mesmo. Ela ajudou a fazer essa comunicação com os monitores, enfim, foi uma pessoa crucial para a vivência de todo esse processo, para o resultado, para a potencialização. Então, deixo aqui meu agradecimento. E aí, nessa trajetória, eu escolhi assim, o que eu pensei, né? Como a gente já tinha estruturado o processo, eu pensei assim, eu não posso sair sem deixar algo do projeto. Eu não quero que ele acabe com a minha saída. Então, a princípio, a gente pensou em fazer a formação dos monitores, que aconteceu. Então, essa já foi a primeira etapa. Deixar esse projeto acontecer durante esse período. A gente tem um grupo com os monitores que estão formados, que fazem parte desse processo, então a gente acompanha eles. Quem tiver dúvida pode perguntar para a gente. A coordenação também é muito aberta a isso, para conversar, orientar esse processo, porque é um processo diferente, né? São meninos que não tiveram esse contato ainda, mas que mostraram a posição, que foram indicados, que possuem essa capacidade de fazer isso e precisa ser explorado. Eu acho que tudo, para ser monitor, você precisa ter uma indução, uma oportunidade. Tem muito talento que não é revelado. Então, aí a gente oferece oportunidade para que os meninos agarrem. Então, a gente faz essa orientação pelo grupo do WhatsApp. Eu também sempre me disponibilizo para conversar com os meninos, tirar a dúvida, orientar eles. E aí, para o final, eu propus, até para a Thaís, a gente conversou, a gente fazer uma culminância dos monitores. O que seria essa culminância? A gente tem uma troca de experiência, de como que foi. Eu senti que isso falhou para mim, isso não funcionou para mim. O que poderia fazer? Porque, mas o Gustavo, a gente desde o nono ano. Então, queira ou não queira, a gente tem uma experiência muito maior do que os pessoal que começaram agora. A gente tem uma experiência de falar, isso aqui pode funcionar melhor para você. Como você aplicou? Então, a gente tem mais experiência e propriedade para falar disso. Então, eu acredito que essa prática é mais para dividir as experiências, para entender como que foi o resultado, a recepção dos meninos, o desenvolvimento dos monitores, quem eles poderiam agregar no projeto e também para escolher, provavelmente, a gente vai ter que ter um sucessor agora para o projeto em conjunto. Ontem, a senhora tinha comentado a gente deixar um guia, e eu acho que realmente é algo a se pensar, da gente fazer um guia das coisas que a gente pode desenvolver durante as monitorias. No caso, seria tipo um slide, lembra? Que a gente tem os macetes, slide atrativo, um guia mesmo das experiências que a gente teve e que pode ser repassado para o monitor se orientar depois da nossa saída. Seria uma forma de deixar um legado. Eu prezo muito por isso, pelo valor que a gente deixa após a saída. Não só ser um ser temporário enquanto a gente está aqui, mas deixar marcas, parte da gente aqui no colégio. A eternidade está justamente na falta, né? Quanto mais falta nós fazemos, então, essa marca mesmo, fazer essa culminância, ter essa troca de experiência, se é algo leve também, um lanche, alguma coisa assim, pra gente dividir como foi o resultado, saber também, né? Porque pra gente é muito importante saber que isso começou de algo muito informal e tomou a proporção que tomou. Eu jamais imaginava, inclusive, que tomaria essa proporção, que chegaria até onde chegou. Então, para ter esse resultado mesmo, para formar novos monitores, vamos deixar o projeto acabar. de fato. Ok. E aí, para a gente finalizar esse papo tão gostoso, dá vontade de conversar com vocês e tomando café, e toma café, e conversa, e come, né? Papo bom. Mas
a gente tem que finalizar. Eu gostaria que vocês dessem um conselho. Que conselho vocês poderiam dar para outros jovens com altas habilidades? Eu falo primeiro, mas no sentido de potencialize-se também como indivíduo, potencialize-se também para si mesmo. No sentido de que, e potencializar-se para si mesmo é potencializar-se para o outro. Eu preciso entender em que medida ser um superdotado pode contribuir nas minhas virtudes. Eu acho que ser superdotado por ser superdotado é disfuncional. Ser por ser, não tem muito sentido, não tem utilidade, não é contributivo. Eu acho que nós temos que considerar tudo aquilo que pode partir dessa concepção de superdotação. O que eu posso não só ceder, mas o que eu também posso absorver, o que eu posso reter sendo um superdotado. E socialmente é muito importante saber comunicar-se, é muito importante ser acessível, porque um superdotado não acessível é um superdotado assim, para a sociedade. Limitado. É insuportável para a sociedade. Por exemplo, nós temos na história Nikola Tesla, no início do século XX. Nikola Tesla sofreu demais nas suas concepções para desenvolver o que a gente conhece hoje como circuito alternado, né? Que graças a ele nós temos esses postes de luz e a energia como funciona. Mas morreu tratando de pombos e apaixonado por uma pomba, é o que eu gosto sempre de dizer. Ele morreu louco, porque se isolou, se reteve, não transmitiu isso de uma forma funcional. É claro, funcional, né, no sentido de que a tecnologia foi mantida, mas a memória de Nikola Tesla foi perdida e não foi eternizada. É o que a Natália disse agora há pouco. É perpetuar esse legado, é garantir que, mesmo na sua ausência, reconheçam o valor do que foi deixado. E talvez as pessoas não saibam. Então, talvez a dica principal para um superdotado é trabalhar a sua falta. Porque a minha falta me eterniza. É o que eu descobri sendo superdotado. Trabalhar o que vai ficar e o que vai ser deixado. E o que eu posso contribuir nisso que vai ficar para trás. É difícil falar depois dele. Maravilha. Mas eu acredito que seja isso mesmo. Outro conselho que eu digo: explore muito as habilidades. A partir do momento que você tem esse conhecimento, ou que você tem indícios que você... eu acredito que nisso eu seja bom. Então explore. Explore muito. Eu acho que eu sou boa nisso. Então vai à frente, busque novos horizontes, faça coisas que vocês gostem. Procurem ajuda também, porque é muito bom você ter alguém com quem contar, com quem dividir, alguém que te entenda, compreendendo as suas capacidades, o seu ser enquanto pessoa. Acredito que isso é muito importante. E se conheça seus valores, conheça aquilo que você é capaz de fazer. Reconheça também as suas falhas. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Porque eu falo por mim mesmo, particularmente, eu tenho muito problema com as minhas falhas. Porque eu acho que quando a gente é visto como superdotado, as pessoas... eu acho que é muito automático. As pessoas olham pra gente como um ser ideal, um ser que tem que ser bom em tudo e acabou. Então a gente é bom. Inclusive, quando tem alguns erros, aí fala assim, a Natália errou. Como é que a Natália errou isso? A Natália não erra. E não é assim que funciona. Eu acho que tem que aprender muito a ter um amparo, assim, tem que ter um preparo muito bem emocionalmente para você conseguir lidar com isso. Porque a gente não é bom em tudo, é natural isso, a gente erra também. Então eu acho que reconhecer as suas falhas, saber o que você é bom, mas não deixar isso te abalar. Você não tem que pensar que você tem que ser bom em tudo e é isso. Não, todo mundo tem suas falhas, tem seus pontos fracos e pontos fortes. O importante é saber explorar isso com sabedoria. Então eu acho que esse seria o meu... E sobre a parte de abrir com alguém, graças a Deus que eu estudo na mesma escola que a Natália. Nós nos abrimos muito um com o outro. Coisa boa. E tá vindo o Enem aí, hein, gente? Gente, olha, muito, muito, muito satisfeita com a participação de vocês, por ter conhecido vocês, né? Eu não conhecia. E o que eu desejo para vocês é muito sucesso, uma carreira brilhante. Continuem sendo pessoa, gente, né? Normal, com sentimento, né, de se colocar no lugar do outro, de empatia. Eu percebi muito isso em vocês, de não ficar só para si, né? Vocês, eu percebo que a importância, vocês sabem a importância de
multiplicar aquilo que você sabe e contribuir com aquele que precisa. Eu acho que isso é um diferencial muito grande e vocês vão longe. E Amém. no futuro, quem sabe a gente faz uma live com vocês já aí no curso superior, né? Contar um pouquinho da experiência de vocês. Assim espero. Amém. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, Gustavo, Natália, professora tá aí, a Vanessa. Momento. Ela teve que sair para acompanhar um outro estudante. Agradece ela por mim, agradece a diretora, agradece a coordenadora, toda a equipe escolar que abriu as portas aí para a gente entrar um pouquinho aí nessa sala. O que está falando aqui? Fico muito feliz de ter visto esse projeto nascer e se desenvolver, ajudando tantos alunos, expandindo além da escola. Quem que é? Mari Samarzi. Qual que é o Ai, nome? gente, o pessoal só dando parabéns, parabéns, parabéns. Parece uma colega nossa. É, É, Ela, aí, ó. ela foi aluna do Construindo Conhecimento e hoje em dia ela é monitora do Construindo Conhecimento. exatamente. Precisaram ver como que desenvolveu esse processo. Tá Inclusive, vendo? foi algo que E me marcou o resultado, né? Sempre tem os frutos do nosso trabalho. E aí sempre teve depois de uma aula, depois de vários aulões, na primeira série, ela chegou pra mim com uma caixa de bombom, uma sacolinha de bombom da Cacau Show e duas cartinhas maravilhosas que eu guardo até hoje, inclusive, que é um reconhecimento Para muito mim bom. também. Você também? Eu também gra- recebi. que lindo, que lindo. Nosso É trabalho. isso, gente. Vocês encantam. Acredito que todo mundo que assistiu e quem vai assistir depois vão ficar encantados. E obrigada por contribuir com o mês da superdotação para a gente expandir esse conhecimento. Um beijo no coração de vocês. Brigadão e até a próxima. Até, muito Até. obrigado. Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Parabéns, vocês são incríveis. Continue sempre assim, a Mônica está falando. Mentes brilhantes conquistam outras mentes. Amor pela cruz. Que Tchau. legal. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação.